Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Made in Paraná, que sempre reconhece aqui lideranças e iniciativas conectadas ao nosso estado. Tenho o prazer de ter na condução desse programa a companhia do Eduardo Becquim. Becquim, mais uma vez um prazer estar ao seu lado aqui. Muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais com essa dupla que nós vamos falar. É isso, temos uma dupla de convidados hoje que vai contar muito sobre trajetória, resultados, dividir aí uma série de insights com você que acompanha. Vou começar cumprimentando a Geisa Mixa, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado, Rafa, Becquim, pela oportunidade de estar aqui. A gente é muito grato. Márcio, seja bem-vindo também, é um prazer recebê-lo para ouvir falar da Aeroflex. Obrigado, Rafa, um prazer é meu poder estar aqui. Becquim, valeu pelo convite, que seja um bate-papo bem legal. A gente sabe que o grupo é uma referência no setor em que atua aí de aerossóis, e eu vou começar perguntando, na visão de vocês, qual foi a principal decisão estratégica que já foi tomada dentro da empresa? Vou começar por você, Márcio. A gente tem várias histórias, né? Nossa empresa completou 20 anos agora, né? E a nossa vida, toda ela foi dedicada a tomadas de decisões difíceis e tomadas de decisões estratégicas, né? Desde quando a gente saiu de Cambira, para quem não sabe, a gente é do Pé Vermelho, do interior do Paraná, né? E a gente saiu para poder empreender, para poder começar a nossa vida, poder começar o nosso negócio. Ali já tinha uma primeira decisão estratégica muito difícil de ser tomada, né? A gente era muito novo e ali já tivemos que sentir esse peso de ter que tomar decisão, né? E de lá para cá várias aconteceram, mudanças de cidades. A gente começou o nosso negócio na cidade de Ponta Grossa, depois a gente tem que vir para Curitiba, e muito porque a gente não imaginava onde a nossa empresa ia chegar, né? A gente, quando começa um negócio, você começa ele pensando em atender a porta de casa, atender o bairro, né? E a gente tomou a decisão de mudar da cidade de Ponta Grossa para Curitiba porque a gente teria um quintal maior para poder trabalhar, né? Então, a gente sai de Ponta Grossa, a gente tinha uma situação logística na época também. Na época não tinha transporte de São Paulo para Ponta Grossa direto. Hoje você tem transporte diariamente, a cada hora você tem caminhão chegando. Mas naquela época o caminhão saía de São Paulo, vinha para Curitiba para depois ir para Ponta Grossa. E como a gente tinha uma operação de vender o produto para poder faturar, para poder antecipar o título, para poder comprar matéria-prima, para poder produzir, Exato. a gente ganhava um dia nessa operação, pelo menos, né? Então ali foi talvez uma das mais importantes, né? Porque se a gente não tivesse decidido juntar as malas, pegar a Maria Eduarda, que era novinha na época, e vir para Curitiba... Que é a filha. Talvez, que é a filha. Então o bebê. É uma dupla. Então, talvez se a gente não tivesse tomado essa decisão lá, talvez a empresa não chegaria aonde está chegando hoje, né? E na sua visão, Geisa? Que momentos você se lembra assim? Também a decisão de deixar o interior do Paraná talvez tenha sido o primeiro pontapé ali para a gente entender que para que a gente pudesse buscar oportunidades, a gente teria que sair de lá, né? Mas quando a gente tomou essa decisão, jamais a gente imaginou que nós chegaríamos aonde nós chegamos hoje, né? Então, esse nosso mundo de crescer, de empreender, era muito pequeno para nós, né? Era realmente algo muito pequeno, né? Então, a primeira decisão realmente foi vir e aceitar uma proposta que nós tivemos para iniciar um projeto em Ponta Grossa. Os números da Aeroflex hoje, para a gente saber quem são vocês. Quem é a Aeroflex hoje, né? Então, a Aeroflex hoje ela é uma empresa de bens de consumo. Então, a gente produz hoje produtos para todos os consumidores em diversos segmentos. A gente faz hoje produtos de personal care, produtos de cuidados com a casa, a gente faz produtos automotivos de cuidado com o carro, a gente faz produtos para construção civil, né? É uma indústria que tem hoje, a nossa empresa tem hoje uma das principais indústrias quando se fala de fabricação de aerosol da América Latina. É uma empresa que tem seu faturamento na casa dos 500 milhões de reais, que gera praticamente 1.000 empregos diretamente, está presente em todo o Brasil, né? E a gente busca sempre desenvolver um produto para cada portinha que um vendedor nosso passar.
Essa é a ideia. Passou numa rua, tem um supermercado, vai ter algum produto para ele oferecer. Passou num material de construção, passou numa autopeça, passou numa farmácia, cada ponto que tenha nessa rua, algum produto a Aeroflex tem para oferecer para esse consumidor, né? Então, nossa empresa hoje é mais ou menos isso. Estamos presentes no Brasil inteiro. Vendemos para praticamente todos os países da América Latina. E acho que a gente está só no começo. Acho que a gente tem muito ainda a construir e vamos chegar muito mais longe ainda. E olhando para esse futuro, quero te ouvir também, mas olhando para esse futuro, como é que vocês veem esse caminho, né, que você trouxe? A gente está pronto para crescer mais, para buscar mais dentro desse universo de representação da indústria. Eu queria te ouvir, Geisa, sobre esse momento atual e também o olhar que vocês têm para frente. Nós estamos num momento de expansão, de uma nova expansão. Inclusive, nós estamos iniciando a nossa nova planta, a nossa nova fábrica, que vai ser em São José dos Pinhais. Mais de 80 metros quadrados construído numa área de 380 mil metros quadrados. 80 mil metros. 80 mil metros quadrados, é isso. Então, assim, uma bela de uma fábrica extremamente moderna. E a gente busca que nessa nova unidade nossa, sermos realmente uma referência em aerosol para o mundo, né? Para o mundo. E vamos chegar lá. E nessa busca de referência, por exemplo, a gente sabe que é um setor ligado muito à questão de segurança, tem também inovação nessa conta. Muita. Como é que vocês estão se preparando, claro, né? Ou já vieram se preparando para garantir essa competitividade e esse espaço também de crescimento? Se puder, conta aquela história da inovação de Dubai, que vocês lançaram em Dubai. Nós somos uma indústria, uma fábrica que nós gostamos e vivemos inovação, né? Então, o aerosol próprio já é uma grande inovação. Inova, né? Inova sempre, né? Eu falo que o aerosol, nós podemos fazer tudo. Tudo é possível dentro de um aerosol, né? E então a gente busca estar sempre à frente dos nossos concorrentes, dos nossos de marcas que existem dentro de aerosol. E nós tivemos, há 4 anos atrás, né, uma grande conquista que foi proporcionada pela Invest Paraná de estarmos em Dubai lançando o primeiro antitranspirante em aerosol à base de água e sem sal de alumínio. Então foi um projeto muito importante, né? Nós tivemos muito apoio do Paraná, do governo, da Invest Paraná, para que a gente pudesse levar todo esse conceito ali, numa vitrine para o mundo, né? Isso fez com que a gente elevasse o nível da Aeroflex em visão dos próprios clientes, consumidores, dirigentes, enfim, né? Então, nós estamos sempre em busca de estarmos na frente, sairmos na frente com tudo que é possível a gente apresentar para o mercado nesses segmentos todos que o Márcio apresentou aqui na fala dele, né? A tecnologia em aerosol ainda é algo muito novo em tempo, né? O aerosol, ele foi criado ali na época da guerra, mais ou menos 1940 e alguma coisa, quando morria-se mais soldado picado por picada de bicho do que de tiro, vamos pensar assim, né? Aí um cara pegou um extintor, como se fosse um extintor, colocou um ativo dentro daquele extintor, pressurizou aquilo e ele conseguiu pulverizar aquilo para que aquelas partículas do ativo ficassem em suspensão, né? Então ali começa a se criar a tecnologia em aerosol. Então nós estamos falando de uma tecnologia que hoje tem 80 e alguns anos, né? Então é muito novo. Por isso que às vezes a gente, mesmo sendo pessoas jovens, uma empresa de 20 anos, a gente consegue desenvolver produtos que o mundo ainda nunca viu. Vou dar um exemplo. Se você pega tinta spray, né? Uhum. Tinta spray é um mercado que cresce muito. Por que a tinta spray cresce muito? Porque antigamente, para você fazer um pequeno reparo em casa, o cara tinha que comprar um galãozinho de tinta, tinha que comprar um pincel, um rolo, não sei o quê. Thinner, hoje ele vai lá e compra uma latinha de tinta aerosol e aplica ali, ele consegue ter um acabamento melhor, ele consegue ter uma aplicação melhor. O aerosol, dentro de uma lata, ele está numa situação inerte, então o produto, muitas vezes, ele é um produto que precisa, às vezes, até de menos agentes químicos, menos conservantes para poder durar por mais tempo, né? E, então, assim, existem muitas tecnologias que ainda vão virar aerosol.
Tem muito aerosol que nem existe, mas que ainda vai surgir. Nossa, eu sabia que a guerra tinha feito micro-ondas, né? Sabe a história do micro-ondas, né? Eles colocavam as quentinhas, as latinhas, perto das antenas de comunicação e aí criou-se o micro-ondas. Falou, olha, através das micro-ondas esquenta comida. Agora, essa do aerosol pro extintor, essa foi, ó. Foi aí. Aprendi mais uma hoje. Tá vendo? Eu queria saber sobre essa questão de desenvolvimento de produtos, porque eu já ouvi os dois, né, falando aqui sobre tudo cabe numa lata de aerossol e tem outros que ainda nem foram inventados, ainda mais que nós vamos conhecer. Como é que é o processo de vocês para desenvolver, né, um produto inovador, como a gente já teve exemplos aqui na conversa? É bastante pesquisa, há um investimento, é tempo de teste, né? Como é que vocês fazem para assegurar que esteja dentro do que vocês esperam essa entrega que vai ao mercado? O mercado pede. Tem um pouco de tudo, lógico. A gente sempre está muito antenado tipo assim, é o nosso DNA hoje, meu, da Geisa, dos meus filhos que já estão participando dentro da operação. A Maria está desenvolvendo uma linha, o Miguel com 14 anos está desenvolvendo uma outra linha também. Com 14 anos? Então, assim, a gente tem muito, já acho que por viver aerosol, a gente está sempre olhando o que às vezes eu poderia melhorar, né? Como que eu pego algo, alguma, vamos pensar, alguma dor ou alguma dificuldade que uma pessoa tenha e eu transformo em algum produto com aplicação aerosol, né, que facilite a vida dele ou que traga algum bem-estar, né? Esses são dois pilares que a gente tem muito forte dentro do nosso negócio. Quando a gente fala dos produtos de higiene pessoal, de cuidado pessoal, a gente sempre tem que entender que a gente precisa trazer bem-estar. É isso que a gente procura com os nossos produtos. E quando a gente vai para a linha técnica, eu preciso trazer solução. O cara tem dificuldade para soltar um parafuso. Eu preciso fazer com que ele solte de uma maneira mais fácil. Então, a gente sempre tem muito esse viés. Após essa visão, e isso passa muito para o nosso time, aí entra toda a estrutura de pesquisadores, do pessoal de P&D, para entender como fazer o produto e depois como colocar ele numa aplicação de aerosol. Uma dúvida, você comentou agora dos filhos lá e que eles estão ajudando a desenvolver. Vocês dois são jovens, mas vocês já pensam num programa de sucessão? A gente já vem trabalhando com isso. A Aeroflex, por mais que seja uma empresa familiar que está se profissionalizando, eu sou suspeito a falar, mas ela é uma empresa muito organizada e que tem uma visão muito profissional de negócio, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte já de governança, a gente vem trabalhando muito a formação deles, né? Quando você cria uma empresa, você passa por várias fases e é legal compartilhar isso, principalmente uma empresa que é criada por um casal, vamos pensar assim, né? Você cria uma empresa, você acaba vivendo muito a empresa dentro da empresa e às vezes fora da empresa. E a gente passou por isso, né? A Maria Eduarda, ela nasce no momento que a empresa nasceu, depois a gente tem o Miguel. E durante muito tempo a gente acabava chegando em casa e falando dos problemas da empresa e a gente foi percebendo que isso afastava os nossos filhos do nosso negócio, né? E a gente teve lógico, a gente começou a aprender, a gente foi ler, a gente foi entender o que a gente estava fazendo de bom e de ruim, e o primeiro passo que a gente teve foi mudar a nossa postura em relação ao nosso trabalho e à nossa casa. Então, a gente aprendeu a não falar de problema e falar do que a empresa proporciona de bom na vida deles. Esse foi o primeiro passo. A partir daí, eles se interessaram em querer estar dentro da empresa. Porque, às vezes, você tem um plano de sucessão, um plano de trazer uma nova geração para o negócio, mas hoje, muitas vezes, eles não querem. E a gente não se prepara como pais também, né? Então, quando o Márcio fala ali que eles não queriam ouvir da empresa, é porque eles esperavam pela gente, depois das 18, vamos falar assim. Para dar atenção. Para dar atenção. E quando a gente chegava em casa e só falava de empresa, a empresa era um concorrente deles. Porque eles disputavam a nossa atenção, mas a gente queria continuar falando de trabalho. Então, aí foi o primeiro passo que a gente precisou trabalhar entre nós dois para que a gente gerasse o quê? A gente pode falar de empresa dentro de casa, mas a gente não precisa falar dos problemas da empresa dentro de casa. A gente pode falar o que a empresa traz de benefício na vida deles, né? E aí a gente começou todo um trabalho disso. E foi assim, virada de chave. E dentro da empresa, a gente começou, Bequim, a estruturar a empresa para que isso possa acontecer de uma maneira correta,
e organizada, vamos pensar assim. Porque a gente sabe que muitas empresas, nessa fase de sucessão, muitas quebram, né? Na segunda geração, na terceira geração, acabam quebrando. E eu acho que tudo isso é a falta de um planejamento. Então, a gente buscou empresas para nos ajudarem a estruturar a governança dentro do nosso negócio, a criar código de conduta, a criar plano de cargos e salário, para que nossos filhos, eles tenham essa oportunidade de nos sucederem, né? Sim. Mas para que eles possam fazer isso, eles estejam preparados para que a empresa não pague essa conta, né? Então, primeiro passo foi fazer com que eles quisessem instalar. Segundo momento, organizar a empresa na parte de governança e de meritocracia, vamos pensar assim. E hoje é muito claro para eles o que eles precisam fazer para que eles possam futuramente ser os seus sucessores e estarem à frente do negócio. A gente quer muito isso, a gente fica muito orgulhoso hoje de ver cada um com o seu projeto, cada um desenvolvendo a sua linha de produto, aprendendo sobre o negócio. Chegando em casa, às vezes a gente está cansado do negócio. E eles agora é o contrário, né? Agora é o contrário. Negócio, né? E eu acho que isso é um dos pontos de maior sucesso para um pai, para uma mãe, para quem empreende, é quando ele vê que os seus filhos estão juntos e estão sucedendo. A gente está falando aqui de sucessão, mas isso entra muito na conta também de legado, né? Do que a gente vai construindo enquanto grupo para deixar para o futuro. E dentro dessa visão, né, de sucessão, mas também de pilares de gestão, já vi mencionar aqui a questão da governança, né? O fato de ter uma origem e o desejo de continuidade familiar. Que pilares vocês apontam ali como marcos mesmo, né? Como o DNA da empresa, Geisa? Olha, eu vejo, a gente carrega muito o propósito, né? Um dos pilares muito importante para a gente, porque hoje a gente entende que o sucesso financeiro já não é mais o principal para a gente. Quando a gente começou, o Márcio sempre fala muito isso. O Bernardinho fala isso, né? Quando a gente começou, a gente precisava abastecer a geladeira de casa. Esse era o primeiro objetivo, né? Se movem por dois motivos. Ou por propósito, né? Ou por amor. Desculpa, ou por amor ou por necessidade, né? Nosso começo era 100% necessidade, né? E no decorrer da nossa caminhada, a gente começou a entender que o nosso propósito era maior do que o nosso sucesso financeiro. Então, hoje, se a gente pensar, nós temos mil pessoas, 1000 famílias, e multiplicado pelo menos por 3, são 3.000 pessoas, fora isso, produtos, né? Indiretos, né? Que dependem das nossas assertividades, das nossas decisões, para que eles também tenham sucesso na vida deles, né? Então, eu acho que esse hoje é o maior pilar dentro da nossa empresa, da Aeroflex. É ter dentro da empresa pessoas, colaboradores satisfeitos, né? Que tenham vontade de fazer parte de todo esse projeto, que estejam felizes lá, né? Então, a gente trabalha muito isso no nosso dia a dia e, com isso, a gente vem tendo, assim, uma equipe dedicada, consistente, com vontade de fazer acontecer. Então, a nossa conquista é a conquista deles também, a conquista deles é a nossa também. A gente é muito presente no dia a dia da empresa, né? Eu queria que vocês falassem, porque a Aeroflex, ela foi parceira no Verão Maior do estado do Paraná. E vocês, independente de patrocínio, independente do stand, vocês fizeram uma ação que não sei se estava programada ou não, que me chamou muita atenção. Conta para a Rafa essa ação que vocês fizeram. Como é que foi? Conta, Márcio. Conta lá. Então, a gente teve o convite, né, para estar junto no Verão Maior. E a gente acabou montando um quiosque, né, que eu acho que até foi meio algo inédito, assim. As pessoas se assustavam, se espantavam, né, de poder chegar na praia, de poder ter cadeira, guarda-sol, bicicleta, protetor solar à vontade, o dia inteiro, de graça. As pessoas se impressionavam, sério, de graça? Não tem que pagar. Não precisa nem fazer cadastro no Instagram, nada nesse sentido. Então assim, foi algo que movimentou bastante, que mudou um pouco do como é o verão, vamos pensar assim, ali no Paraná, né? E que aproximou muito as pessoas, os paranaenses, da nossa indústria, das nossas marcas, né? Então foi um momento legal.
A gente aproveitou esse momento para fazer ações com os nossos colaboradores também. Então a gente levou, a gente, acho que muito do que a Geisa comentou, de ter um propósito de fazer com que a nossa empresa tenha um ambiente legal, que as pessoas estejam satisfeitas lá dentro, a gente começa a medir e começa a sentir isso quando a gente propõe algo para os nossos colaboradores e eles abraçam as ideias correndo. Essa que o Bequim está comentando, a gente levou, se eu não me engano, um ônibus, 45, 50 pessoas, que a gente fez o pessoal preenchia para se cadastrar, para poder participar, e acabou em minutos, né? Todo mundo se inscreveu lá para poder estar lá na praia. Os nossos funcionários passaram o dia com a gente recolheu o lixo que tinha na praia. Né? Só um parênteses. Parabéns ao Paraná, porque foi difícil até de achar lixo, viu? Eu fiquei impressionada com a limpeza, com a organização e com a limpeza da praia. Foi difícil realmente. Mas a gente. A quantidade de exato. Foi e uma assim coisa foi. Inédita. Foi. Você pega 50 pessoas vestidas com uma camisa roxa, com a nossa marca, São Prime. Aí o pessoal ainda me ligando, falando assim: tá, mas o que significa isso? Eu falei, não faço a menor ideia. Eles tomaram uma iniciativa, não tem nada de errado, estão recolhendo lixo da praia. Não, nós vamos proibir, mas olha que legal desse envolvimento. E aí foi o mais impressionante é que foi uma ação voluntária, né? A gente não era um trabalho, era voluntária, e a gente tem costumado, e a gente está vendo muita conexão e importância de fazer ações voluntárias em conjunto com os nossos colaboradores. Eles se sentem pertencentes também ali naquele momento, sabe? É muito legal. Em outubro do ano passado, a gente teve uma ação com os motoboys da cidade. A Jovem Pan estava lá. Teve junto, isso foi uma história legal também, Bequim, porque Curitiba teve, eu acho que o inverno mais longo, né? Não foi o mais frio, mas foi o mais longo. Acabava nunca. Não acabava nunca. E eu tava um dia lá em casa e pedi uma comida em casa e tal, e chegou um senhorzinho pra entregar, né, motoboy. E aí, putz, eu fiquei incomodado com aquilo, né? Falei, pra gente poder tava garoando, chovendo, eu falei, pra gente poder estar no conforto de casa, alguém tá ralando, sacrificando, né? E aí eu cheguei pra Geisa, na hora, falei, Geisa, poxa, a gente tem um monte de produto que é produto automotivo, que o pessoal acaba usando, né? A gente podia fazer alguma ação para conectar com esse pessoal, né? Em forma de agradecimento por eles estarem trabalhando e tal. E aí comentei com a Geisa, cheguei lá, comentei com o pessoal de marketing, na hora. A gente teve também, se eu não me engano, em torno de 40, 50 colaboradores que foram num sábado de manhã, de maneira voluntária. A gente teve a parceria com a Jovem Pan, o qual a gente anunciou, né? Que ia receber os motoboys na nossa casa, na nossa empresa, para retribuir o trabalho deles, é onde a gente acabou fazendo um kit com 5, 6 produtos nossos, né? Também foi coisa de uma semana, a gente teve 600 motoboys lá dentro da empresa. Nossos funcionários, todo mundo doido para poder receber, para poder atender esse pessoal, e brincando com dinâmica, com várias situações. Aí sorteamos capacete, sorteamos as bags. O pessoal, o motoboy que tinha bag mais castigada, mas, né, a gente dava e substituía para eles. Então, assim, foi uma ação muito legal e que conecta cada vez mais a nossa empresa com os nossos funcionários e com a comunidade, né? Então, são ações que a Aeroflex promove, que é o que a Geisa falou, que faz a gente acordar cedo para querer estar lá, para querer estar trabalhando. Graças a Deus, diferente do que era o começo, né, que era comprar fralda e abastecer geladeira. Eu acho que hoje essas ações que você vê a empresa mudando a vida de pessoas, da sociedade, do ambiente que ela vive, a gente entende que é o nosso propósito, nossa missão, e é o que nos motiva a estar trabalhando cada vez mais. E sabe o que é mais legal, assim, que a gente gosta de estar no meio do fervo mesmo, assim, né? A gente não tem dificuldade. Fala assim, a gente está indo porque a gente vai fazer um marketing, porque a gente tem que estar lá, porque tem que estar... Não, é nosso, sabe? De gostar de estar no meio deles. A gente trabalhava de segunda a quarta, até quinta, né? Mais ou menos 5 horas, a gente descia para o Paraná, lá na ação, e a gente ficava lá sexta, sábado, domingo, recebendo cliente, recebendo os amigos, né? Vamos falar assim. E foi um verão que eu falo assim, foi muito especial, né? Pelas ações, fomos em alguns shows, distribuímos
sachê de protetor solar, lá no meio da galera, porque tinha show que o pessoal vinha de manhã, Ia né? Ficava o cedo dia esperar, todo. né? Aí quando a gente falava, meu Deus, esse pessoal tá lá no sol, não sei o quê. Aí a gente ligava para as meninas ali do evento, ó, podemos ir lá, vamos lá distribuir o protetor solar. E a gente ia lá no meio da galera. Isso tudo para nós é muito prazeroso, assim, sabe? A gente gosta dessa É proximidade. um casal que veste a camisa da empresa, né? Veste a camisa. Olha lá, quem tá acompanhando Literalmente, a gente veste gente, a ó, camisa pelo YouTube. E trocado, né? O Márcio Ele tá de pra rosa. Linha, Tô com a linha pra linha de cuidados. e você Isso. pra linha de Eu falo assim que a Mundial Prime, ela sempre resolve para você. Então, facilita. Muito isso. bem. Aí, por exemplo, essa questão, a gente tá falando sobre as expectativas daqui para frente, deu para entender muito esse sentido do propósito, do envolvimento com os funcionários, que eles também fazem parte dessa construção, e que é uma construção verdadeira, né? Vem do sentido do jeito de vocês enxergarem a vida, que se transforma também em negócios. Como é que vocês enxergam, por exemplo, a conexão com o Paraná? Acho que é isso importante, porque a gente está num espaço que fala muito das raízes e de lideranças do nosso estado. Então, como é que é o ambiente de negócios? Também o fato de vocês terem uma história, né, com cidades pequenas aqui do Paraná, até chegar a Curitiba com esses planos de expansão. O que é a visão que tem aqui de cada um dos dois sobre o estado? Começar pelo Márcio. A gente, assim, primeiro a gente é paranaense, né? A gente é vermelho. Pé vermelho, a gente nasceu em Cambira, né? Cidade muito pequena lá no norte do Paraná. Então a gente sai de lá, vem para Ponta Grossa, vive um pouco mais, chegando mais próximo da capital, mas ainda interior. E hoje a gente já está há 20 anos. Sou apaixonado por Curitiba, tinha medo de sair de Cambira e hoje acho que Curitiba é igual Cambira, né? Então, assim, é um estado que a gente ama de paixão e principalmente nos últimos anos, eu falo assim, hoje eu desconheço, eu rodo o Brasil inteiro praticamente uma vez por mês, duas semanas do mês eu passo rodando o Brasil, né? Então, o ano passado eu devo ter rodado o Brasil pelo menos dado umas 6 voltas em todos os estados do Brasil e a gente vê que o Paraná é diferente. O estado do Paraná é um estado muito organizado, o estado do Paraná é um estado que funciona, é um estado de gente trabalhadora e principalmente nos últimos anos a gente sentiu isso, né? A gente sentiu, nossa empresa tem 20 anos, então a gente já passou vários governos, a gente já passou vários momentos, seja de situações que o país às vezes está passando, ou que o mundo está passando, né? A gente passou pandemia, a gente já passou guerras, e a gente sempre teve, principalmente nos últimos anos, a gente sempre teve o Estado muito parceiro do empresário, muito parceiro dos empreendedores, muito parceiro das indústrias e de quem movimenta o Paraná, né? Então, a gente é muito grato, o Estado nos levou para fora, a gente já teve junto com a Paraná Invest, com o Estado do Paraná em Dubai, a gente já teve nos Estados Unidos. Então, assim, eu particularmente eu vejo que é um Estado que, pelo que eu vejo de outros lugares, ele não interfere na vida do empresário, muito pelo contrário. É um estado que incentiva você a cada vez mais tá crescendo, se desenvolvendo, né? E tá levando aquilo que o Paraná tem de bom para fora, né? Então, só temos a agradecer. É um estado muito que a gente fala assim, hoje, o governo do estado, ele nos proporciona muita abertura, né? É um governo muito presente, aberto, né? Eu falo assim que a gente está aqui em Curitiba há 20 anos, mas a gente nunca teve oportunidade de estar perto de outros governos, né? Hoje a gente tem proximidade tanto com a Invest, né? A gente nem se conhecia, né, Bequim, antes de Dubai, então hoje a gente tem, eu falo Bequim às vezes muito conselheiro até da gente, né? A gente tem uma situação, uma oportunidade, tal. É que fique claro, Bequim! A Invest que convidou eles. Eles viram a propaganda. Isso, não foi. E ali que a gente se conheceu, né? Ajudar vocês. Exato, a gente se conheceu no momento dessa ação que ia ter e a gente foi ficando próximo cada vez mais e muitas vezes a gente vai pedir conselho mesmo assim para a Invest, né? E a gente é sempre muito bem recebido pelo governo também, sempre muito aberto. A gente consegue ter uma troca muito próxima, né? E sem visar, vamos falar assim, sem visar
preferências ou não tem nada disso, sabe? Eu vejo que é para nós, para a Aeroflex e para qualquer outro empreendedor. Então, eu acho que isso faz muita diferença. É por isso que o Paraná está chegando aonde está, no patamar que está. Eu tenho certeza que muitos empresários, empreendedores de outros estados gostariam e desejariam estar aqui dentro do Paraná. E isso só vai fazer com que o estado cada vez cresça mais, se desenvolva e seja exemplo, modelo para o mundo que hoje a gente sabe que está sendo, né? E assim, eu vou falar, acho que muito viés do governador também, né? Essa questão de empreendedorismo. E o time que ele construiu é muito bom. Eu falo, gente trabalhadora, assim, sabe? Eu já passei por situações, poxa, a gente teve situação de chuva, de vento e vendaval, e a empresa cair a energia, e o governo, ele está disposto a resolver o problema da empresa, não deixar a empresa parada, porque ele sabe que tem uma quantidade de funcionários, que tem uma demanda para ser atendida, né? Então, a gente sempre teve muito respaldo. Realmente, hoje, o Estado tem um governo que realmente trabalha em prol, né, do Estado e das pessoas e dos empresários e tudo mais. A gente já teve, assim, dificuldades em outras épocas de dificuldade em órgãos, que era do próprio governo, onde gerava, ao invés de gerar, proporcionar crescimento, incentivar, gerava dificuldade para a empresa, para o empresário. E isso era muito comum, né? E isso travava toda uma situação, travava o desenvolvimento. Hoje a gente já não vê isso, né? A gente não vê no governo, no Paraná, e a gente também não vê mais isso, essa dificuldade na própria prefeitura, né, no governo municipal também. Então, hoje a gente está muito evoluído com situações que a gente já passou no passado. Antes que você... eu tenho só uma perguntinha. Eu encerre, que o tempo já... Olha aqui, se você deixar, a gente fica aqui a tarde toda, viu? É o seguinte, numa frase muito curta, tá? Até começando dessa vez por você, depois. O que inspira vocês? Quem, né? Pode ser, não precisa ser o quê? E quem inspirou vocês a chegarem onde vocês chegaram hoje? Até hoje. Ai, quem me inspira, ou quem... Eu acho que é Deus. Não tem outra inspiração. Deus. Eu acho que é isso aí que a Geisa falou. Lógico, a gente se espelha, né? Eu bem mais curtinho assim, resumindo assim, mas eu parei de estudar para montar negócio, né? Então eu tive que sempre aprender com o negócio e com a vida, vamos pensar assim. Então a gente sempre tenta pegar um pouco de um empresário aqui, de um conselheiro aqui, outro ali, né? Um amigo sempre, né? E o que a Geisa falou para mim é uma verdade. Eu acho que eu não consigo ver outra explicação que não seja por Deus, da mudança que aconteceu com a nossa vida e do que a nossa vida proporciona na mudança de outras pessoas, assim, sabe? Então, acho que é isso aí. Quero agradecer imensamente, foi um prazer recebê-los aqui e ouvi-los. Muito obrigada pela conversa. O prazer foi nosso. Valeu, obrigado. Obrigado. Rápido, agradecer realmente a presença de vocês, agradecer a Rafa. Obrigada, Bequim, por mais essa conversa. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou ser quem nos acompanha lá pelo YouTube. Até mais.